E aí, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Futebol com Método. Olha só, e se eu dissesse que uma das métricas mais famosas para medir potência no treino de força pode, na verdade, estar enganando todo mundo? Pois é, fica por aqui porque a gente vai ver o que a ciência diz sobre isso e porque talvez a gente esteja olhando para o número errado esse tempo todo. No mundo da preparação física, a velocidade da barra é quase uma febre. Todo mundo mede, todo mundo fala sobre isso. E a lógica, parece fazer todo sentido. Quanto mais rápido a barra sobe, mais potente é o atleta. Simples. Mas e quando a gente fala de um jogador de futebol? Aí a história muda. Afinal, no campo, o que importa não é mover a barra, é mover o próprio corpo. E é exatamente aí que a ciência entra para, digamos, bagunçar um pouco o coreto. Uma pesquisa bem recente acendeu um alerta, fazendo uma pergunta que pouca gente estava fazendo. Será que a gente não está obcecado com a métrica errada? Será que o que a gente mede na academia, no fim das contas, se transfere de verdade para o que acontece lá nos 90 minutos de jogo? Ok, então, para a gente entender essa história direito, vamos dar um passo para trás. A gente precisa falar sobre o tal do treinamento baseado em velocidade, o famoso VBT. O VBT virou o queridinho da galera porque, em teoria, ele resolve um problemão do treino. Como é que a gente sabe se o atleta está treinando na intensidade ideal? A resposta parecia estar ali, na velocidade da barra. Só que, como a gente bem sabe, a ciência adora desafiar o que parece óbvio. E quem resolveu botar o dedo na ferida foi um pesquisador chamado Timothy J. Suchomel. Ele e a equipe dele olharam para tudo isso e pensaram, espera aí, será que é isso mesmo? A sacada do estudo foi simples, mas olha, foi genial. Eles decidiram comparar a velocidade da barra com a velocidade do sistema. E o que é o sistema? É o atleta mais a barra. É tipo comparar a velocidade do pneu de um carro com a velocidade do carro inteiro. Não é a mesma coisa, né? A aposta deles era que essa diferença ia ser grande e que isso mudava tudo. E para tirar isso a limpo, eles pegaram um grupo de homens com experiência em treino de força, mas que não eram levantadores de peso profissionais. E olha, esse detalhe é fundamental, porque o perfil deles é muito parecido com o de atletas de esportes coletivos, como o futebol, que usam a força para outras coisas, não só para levantar peso. E o protocolo dos caras foi super rigoroso. Eles montaram um esquema completo, com vários exercícios, cargas diferentes, tudo feito de forma aleatória para garantir que um teste não influenciasse o outro. Foi um trabalho científico de primeira linha, sem margem para erro. E aí, qual foi o veredito dessa investigação toda? Bom, os resultados foram surpreendentemente claros. Não deixaram nenhuma dúvida no ar. Em absolutamente todos os exercícios, com todas as cargas, aconteceu a mesma coisa. A barra se moveu bem mais rápido que o sistema, ou seja, que o atleta com a barra. E não foi uma diferencinha sutil, não. Foi uma diferença gigantesca e muito consistente. Se a gente olhar um gráfico como esse, fica nítido. Existe um abismo entre os pontos da velocidade da barra e os pontos da velocidade do sistema. A barra está lá em cima, voando alto, enquanto o atleta, que é quem de fato a gente quer treinar, está se movendo num ritmo bem mais baixo. E esse padrão se repete em outros movimentos também. É como se a barra contasse uma parte da história e o corpo do atleta contasse outra, completamente diferente. E a gente, até agora, estava escutando só a versão da barra. E falando em termos estatísticos, a diferença foi classificada como grande a muito grande. Isso no mundo da ciência quer dizer que os dados estão praticamente gritando com a gente. É um achado robusto demais para ser ignorado. Basicamente ficou provado. Velocidade da barra e velocidade do sistema são bichos totalmente diferentes. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Por que essa diferença acontece? Não tem mágica nenhuma. A resposta está na pura e simples biomecânica do movimento. Pensa comigo, durante o levantamento, chega um momento em que o atleta precisa se reposicionar, se encaixar debaixo da barra. Nessa hora, o corpo dele desacelera, dá uma freada, só que a barra, que já está embalada, continua subindo por inércia. É igual quando a gente está num ônibus, ele freia de repente e nosso corpo vai para frente. É nesse exato momento, nesse pequeno instante em que a barra se move de forma independente do atleta, que a ilusão acontece. A velocidade da barra dispara e nos engana, fazendo a gente achar que o atleta está sendo muito mais explosivo do que ele realmente está sendo. Certo, entendemos a ciência por trás do negócio, mas e na prática? O que a gente que trabalha com futebol faz com essa informação toda? Como isso muda o nosso dia a dia? A resposta é simples. Para um jogador de futebol, o que realmente interessa é a capacidade de mover o próprio corpo de forma explosiva.
É dar aquele pique para alcançar uma bola, é saltar mais alto que o zagueiro para cabecear, é mudar de direção para driblar. Por isso, a velocidade do sistema, que mede justamente a velocidade do centro de massa do atleta, é a nossa métrica de ouro. E o mais legal é que o estudo nos dá pistas de como escolher os exercícios. Se o objetivo é trabalhar a velocidade pura, a explosão que imita um salto ou um sprint, o Jump Shrug parece ser a melhor pedida. Agora, se o foco é mais na força, aquela que ajuda na hora do desarme, de proteger a bola, o Counter Movement Shrug se mostra mais eficaz. Resumindo a ópera, a gente precisa ser mais esperto na hora de treinar e medir. Não dá para ficar cego só pelo número da velocidade da barra. Para um jogador de futebol, o que vai fazer a diferença em campo é a habilidade de mover o próprio corpo com potência. E é isso que a gente precisa treinar e, principalmente, medir. Bem, ficamos por aqui. Não deixe de enviar esse vídeo para aquele seu amigo que trabalha com futebol. Siga nosso canal aqui no YouTube e no Spotify. Siga também o preparador físico Túlio Flores. Um grande abraço e até a próxima.